Boa noite, diretores. Vamos iniciar o nosso terceiro encontro. E para início, eu vou colocar um vídeo para nós assistirmos e depois a gente fazer uma reflexão em cima do nosso trabalho, do nosso encontro de hoje, que é o terceiro encontro, da terceira jornada. O encontro hoje
vai falar sobre a frequência e observações, a partir de ações e evidências que nós temos em nossas escolas. Quando assisti o vídeo, eu confesso que, assim, né, eu pensei o porquê e entender o que se trata, o que o vídeo pode nos direcionar para o nosso encontro de hoje. E vocês também devem pensar, sabendo do que a gente vai falar da frequência e observação, o que o vídeo pode tratar, o que ele pode nos mostrar, né? Então, tudo isso a gente pode, durante todo esse nosso encontro, nós vamos ter vários momentos em que a gente vai discutir, vai falar e vai comentar tudo aquilo que acontece sobre a frequência escolar e também a observação, se influencia na nossa frequência escolar ou não. Alguém gostaria de falar sobre o vídeo? O que seria o efeito dominó? Fala, Roque. Porque eu não sei. Não, assim, assim, é meio óbvio a ideia, né? Quer dizer, toda ação gera uma reação, né? Ainda hoje estava conversando na sala dos professores, porque nós temos uma situação de um aluno que é bem agressivo com o professor, com o inspetor, com o pedagogo, com o diretor. E assim, hoje ele teve um enfrentamento com uma professora que é pura paz. Né? Daí eu estava falando, quer dizer, que toda ação gera uma reação, e que professores que têm um viés, uma prática pedagógica mais violenta, sofrem mais agressões dentro de uma escola que professores que têm uma prática mais pacificadora. Um pouco assim, quer ter uma ação violenta gera outra reação violenta, né? E assim por diante, né? A ação, né? Se você busca na frequência, você quer o aluno dentro da escola, você faz a busca ativa, ele percebe que ele não pode faltar, né? Enfim, né? Você imagina que isso tem em cadeia. Obviamente que essas ações não acontecem em linha reta e tão bonitinho como acontece no vídeo. A gente sabe que Exato. parece que ela bate num lugar e não vai adiante, entendeu? Sim. Né? Às vezes bate na família, não vai, a família diz, eu estou ciente que ele está faltando, né? E continua faltando, porque a família tem, sei lá, seus que problema para Problemas. resolver, né? Então lá, assim, às vezes a ação não funciona tão legal como funciona no vídeo. Mas E acho aí, que é uma questão meio óbvia, né, de pensar. sim, e aí desencadeia uma série de acontecimentos, né? Que vai isso se acumulando, e quando vê, você não tem mais, às vezes, uma solução para aquilo que a gente consegue desempenhar. E como a gente pode pensar esse efeito dominó? Eu, no início, para ser bem sincero, em relação à frequência e aprendizagem, eu pensei da seguinte maneira, não sei se vocês vão concordar: quanto tempo, quanto trabalho, quanta dedicação para você, né, fazer tudo aquilo e uma forma de cadeia vai sendo eliminado, e a frequência é da mesma maneira. Quanto tempo a gente leva para você fazer com que o aluno retorne para a escola, realmente seja efetivo e que vai ter aprendizagem, mas também é um esforço de um trabalho que muitas vezes vai se desmoronando e vai se esfacelando, esfarelando. E a gente passa entre os dedos da gente e a gente não consegue encontrar uma solução definitiva. E uma coisa muito importante em relação a isso, que a gente vai ver à frente, é tudo aquilo que a gente elabora enquanto escola, enquanto equipe, né? Fazer com que esse aluno permaneça. E se o aluno não está frequente, não está na escola, o que vai acontecer? Vamos ter uma baixa frequência. Se ele tem baixa frequência, o que ele vai ter? Uma baixa aprendizagem. E, consequentemente, se ele não tem aprendizagem, entre aspas, que a gente fala também a nota, que é um sistema numérico,
chega no segundo trimestre, que foi esse conselho, quantos alunos que nós temos na nossa escola que mesmo tirando 10, estariam reprovados? Qual é o sistema de recomposição da aprendizagem que foi feito, elaborado, recuperações, né? Tudo isso, então, vai desencadeando aquilo que o sistema dominó fez. Não é simplesmente o início e vai desmoronando. Tem um final que, na verdade, é a reprova do aluno, a evasão do aluno. Imagina um aluno de 14 anos no sétimo, oitavo ano. Será que esse aluno se sente bem dentro dessa sala de aula? Ou um aluno de 20 anos, estando na segunda série do ensino médio, junto com os outros alunos? Então, assim, esse pertencimento, estar incluso no sistema, estar junto com esses alunos, e ele se sentir bem na escola, tem muita e muita compreensão da infrequência escolar. Ele precisa gostar de ir para a escola. É como eu falei no encontro passado, se eu não estou enganado, se fora da escola tem algo atrativo, dentro da escola nós devemos ter 2 vezes mais atração do que fora da escola. Ele tem que gostar de vir para a escola. E a infrequência não vai ter aprendizagem e, consequentemente, nós teremos a evasão escolar, que o aluno simplesmente fala assim, agora não quero mais ir para a escola. E como entender esses motivos? Como entender essas explicações, né? E quando a gente trata de números, é uma coisa, mas quando você trata de pessoas, seres humanos, nomes, né? Menino, menina, a gente tem que ter uma outra compreensão. Ah, eu tenho 3% de evasão. A escola do Rock é uma das maiores, eu acho que nós temos aqui. É com 1.058 alunos, 1.100 do Darcy, com o da Cristiane também. Se você tem 3% de alunos evadidos de 1.000, né? Aí são vários meninos e meninas que estão indo para a escola. São 30, 40, que muitas vezes vai dar uma escola de pequeno porte, que é do campo, que está lutando para sobreviver. Então, assim, a gente, além de números, a gente tem que entender que são pessoas. O objetivo do nosso encontro. Leia para nós, Flávio. Boa noite aí para os colegas. Tô com a voz meio rouca aí, André. Não dá nada. Vamos lá, nós entendemos bem. O Mino fez muita política no final de semana. Meu Deus, André, foi uma loucura. Então vamos lá. Qual é o nosso objetivo? Pensar em estratégias de coleta e registro de evidências para o planejamento de ações para a frequência escolar. Pensar evidências para o planejamento de ações. Para a frequência. Compreender a observação de sala de aula como uma ferramenta fundamental de enfrentamento à infrequência dos estudantes. O André, muito bem. Eu posso fazer aqui um comentário sobre essa questão da frequência escolar? Pode, que a gente vai depois falar bastante adiante, mas pode comentar. No primeiro encontro ali, a gente estava numa conversa informal e eu até disse que estava fazendo um levantamento do primeiro e segundo trimestre da minha frequência escolar Siri versus Power BI para fazer uma justificativa aqui, porque a minha chefe esteve aqui na escola e minha escola com 83% de frequência no BI, sabe? Apesar de ser uma escola do campo, uma escola pequena, eu comecei esse ano com 63 alunos. E aí, minha frequência não sobe, porque eu tenho, de 63, eu tenho 3 com atestados permanentes. Um aluno que teve fratura na perna, um outro aluno com problemas psiquiátricos muito sérios, 2 alunos com problemas psiquiátricos sérios. Isso aí é uma bomba na frequência diária, sabe? É 5% diária. 5% diário. E aí, o que eu fiz? Quem analisa
os técnicos que analisam, inclusive o pessoal do núcleo, que eu falei para elas, eu falei, vocês não analisam a coluna faltas amparadas, vocês analisam só a coluna percentual. E os técnicos que analisam também fazem isso. O meu SERI, eu tenho no SERI, primeiro e segundo trimestre, eu apliquei a regrinha de 3 lá, e eu tenho 92,38% de frequência. 92,38% de frequência. Eu tenho um público que mora muito rural, fazenda, trabalha em fazenda aqui, mora 15, 20 quilômetros. Molecada trabalha aí, às vezes, o dia todo na lida lá, e aí, de infrequência real, dá aí um pouco menos de 8%, quase 8%, né? E veja bem a situação que o Power BI está fazendo com a gente. Eu fiz um relatório técnico, fui lá e protocolei com a chefe, inclusive. Tivemos aquela reunião técnica lá. O Power BI está descaracterizando muito a nossa gestão, André, enquanto diretores. Imagina a minha escola no quesito frequência, tá? Eu não estou dizendo que o Power BI não é uma ferramenta ótima, excelente, mas nesse quesito frequência tem que ser revisto. Nós temos, como diretores de escola, fazer um movimento e reivindicar isso, porque não somos nós que fizemos a lei federal que diz as faltas são justificadas. Entende? As faltas por atestado são justificadas. E aí eles estão descaracterizando a nossa gestão de uma forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro item da nossa avaliação principal é o quesito frequência. Está lá no topo. Entende? Sim. Isso nós vamos estudar lá na frente, lá com o BI, Flávio. E eu entendo a tua situação, a gente já conversou no momento passado, e assim, no fechamento, esse seria o percentual que os nossos estudantes iriam ter em relação ao SERI, tá? E aí a gente tem que fazer uma continha da seguinte maneira, eu fiz um estudo também sobre isso, porque os nossos meninos e meninas que vão para jogos escolares, que são acompanhados de atestado médico, que é gravidez, tudo isso está sendo computado no BI. Então, era algo que eles poderiam pensar em relação a esses que estão amparados legalmente e que não estão na nossa escola. E é algo que a gente pode, sim, conversar e trocar ideias. O que o BI faz? O BI coloca para nós o percentual exato dos alunos que estão presentes na escola. Não aqueles que estão amparados e não aqueles que estão em alguma situação que impede deles legalmente de vir para a escola. André? E eu ainda aqui, eu só fiz os atestados médicos e problema de transporte escolar. Eu não fiz essas outras questões que você falou. Eu tenho um relatório aqui, se vocês quiserem, posso mandar no grupo para vocês analisarem o relatório, até para servir de base. Tá. É isso que a gente... É isso que nós vamos tentar fazer, Flávio, é encontrar soluções para que a gente planeje, por exemplo, do aluno que está faltando, não pelo motivo legal, né? Viu, esse aluno então, que a gente tem que tentar buscar. Então, André, mas por que a secretaria não corrige essa situação? Porque se a falta é legalmente amparada, não pode aparecer a minha frequência lá com 83%. Entendeu? Concordo. Sim, e aí os técnicos da SED vêm aqui, os técnicos do núcleo vêm aqui. Eu vou falar um dado para vocês. Minha escola em 2018 tinha 100 alunos, uma realidade muito complicada no meio rural. Agora está com 60. De 2018, 19, 20, 21, 22, 23, são 6 anos. Eu tive uma desistência que foi real, uma reprovação em todos esses anos, uma reprovação e um abandono por morte. E aí parece até uma piada, o cara morreu e lá no SERI, parece que quando me entregaram o briefing, diz assim, você teve um abandono, Flávio. Falei, não. Esses dados, Flávio, que é o fluxo escolar, esses dados que você tem que apresentar no final do ano. Dizer que o teu fluxo é bom. É lógico que tua frequência
ela tem N características, e esse levantamento você tem que ter junto com a tua equipe. E se eles vão te cobrar, você tem que ter o argumento justamente que você está falando. Ó, tenho tantos que estão detestando o médico, tenho tantos que são com laudo e assim por diante, para que você consiga justificar a ausência desses alunos e o porquê que eles não estão aí. Mas o que é? Então, O que é? Assim, a gente vai debatendo para frente, tá, Flávio? Senão nós não vamos com o tempo, né? Então, vamos lá. A frequência escolar tem um alto impacto nos processos de aprendizagem. Isso todo mundo já sabe. Se ele não está presente, como é que ele vai aprender? Não tem nenhuma maneira de aprender. E o mais importante indicador da escola é o monitoramento diário. E cada um, depois, Dirce, tu vai falar, tá? Eu sei que tu ergueu a mãozinha, tá bom, Dirce? Cada um tem um sistema de monitorar. Cada um existe uma maneira, além do BI, que é legalmente assim, que nós temos uma plataforma que podemos ver realmente aqueles alunos que não estão na nossa escola. Mas qual é a baixa frequência, os motivos da baixa frequência, o que eles podem resultar? Reprovação, defasagem de aprendizagem, déficit de qualidade da educação. Então, existem N motivos. E o mais preocupante de tudo é a evasão escolar. Se o aluno evade da escola, infelizmente, ele reprovou porque ele não tem aprendizagem e porque ele também tem esse processo que faz com que ele não está com a aprendizagem em dia. Compreendendo tudo isso, o que nós precisamos fazer? O que precisamos ter? Fazer com que ele seja pertencente à instituição, que ele goste de vir para a escola, que eles desenvolvam suas identidades perante a comunidade, que eles façam realmente a diferença e que essa diferença realmente na convivência e na escola, ele se sentindo bem e aprendendo. Esse é o objetivo. Vou fazer uma continha rápida aqui para vocês. Seu aluno falta 2 dias por mês. 2 dias. Só 2. Não a primeira quinzena, 2 dias por mês. No ano ele tem 20 faltas. No ano, praticamente com 20 faltas, nós temos 10 meses, ele vai faltar praticamente 1 mês. Em toda a vida escolar dele, de ensino fundamental e médio, de 7 anos, ele vai faltar quase 1 ano na escola. Vocês acham que durante esse 1 ano o aluno não aprende nada? Então, a gente precisa fazer essa conta e mostrar para os nossos alunos qual é a importância e qual é o objetivo de estar na escola. Faltando somente 2 vezes por mês. E é pouco. 2 vezes por mês, se ele faltou durante 2 vezes por mês, que são 20 aulas aproximadamente por mês, ele vai faltar 10%, ele vai ter 90% só. Então, é algo que impacta bastante na vida do estudante, na escola enquanto frequência, e muito mais na aprendizagem dos nossos alunos. E se o aluno falta 2 vezes só por mês, nós não vamos dar atenção porque ele faltou só 2 vezes por mês. Porque a gente acha que é pouco. Mas no mês, ele vai fechar lá no BI e na vida escolar dele com 90%. Que ainda não é bacana. Daí a gente pensa assim, por que a minha frequência não sobe? O que acontece que a minha frequência não sobe? Mas sempre nós temos um aluno faltando de 1 a 2 vezes por mês. Já dá os 90%. E daí se tem um aluno que falta 3, mais a metade do aluno que falta 3 vezes por mês, com certeza vai estar lá com os 85%. E tudo isso é o quê? Motivação, inspiração, acompanhamento, visão da comunicação clara, desenvolvimento e promoção de uma cultura colaborativa. Todos têm que participar das decisões baseadas em evidências e buscando os nossos alunos. Senão, não conseguimos fazer com que realmente tenhamos sucesso. E aí vem assim, as decisões baseadas em dados e evidências. Você e sua equipe fizeram busca ativa e o estudante retornou para a escola. E agora?
Tu colocou ele dentro da sala de aula. Fez todo o procedimento, com o professor avisando, tá. Chegou dentro da sala de aula. Daí a Dirce acolheu ele lá com a equipe pedagógica. Aí ele chegou dentro da sala de aula, o primeiro professor. Ah, é? Voltou? Onde você estava? Por que você voltou? Esse processo é a mesma coisa do efeito dominó. Não adianta você se esforçar, construir, elaborar tudo aquilo com um monte de trabalho, colocar ele de volta dentro da sala de aula, se você não tem a colaboração do professor acolhendo ele também e dos próprios colegas. Como garantir o restabelecimento de vínculo com esse estudante e o processo de ensino-aprendizagem? Muita dificuldade. Faltou um mês, praticamente, no primeiro trimestre. O que vamos fazer com esse aluno? O que podemos fazer? O que a equipe pedagógica pode, juntamente com a equipe diretiva e professores, que é novamente um trabalho colaborativo de todos, fazer para restabelecer a aprendizagem desse aluno? Ou vamos simplesmente dizer assim, vai fazendo aí que no final do ano vamos ver? Não é assim. Daí você está com problema para o próximo ano de novo? Então, tentar solucionar e fazer com que ele pertença realmente. Agora, a pergunta mais importante. Quem são esses estudantes? Quais as causas de suas faltas? Como proporcionar a recomposição da aprendizagem desses alunos que são faltantes e que faltam constantemente em nossa escola? Tá? Então, nós precisamos ter dados, basear-se em dados. O que são esses dados? Por que ele está faltando? O que está acontecendo? É na escola o problema? O problema é fora da escola? A gente precisa saber. E dentro das condições que a gente tem, precisamos estabelecer ações e metas. Fazer combinados, conversar com os alunos e ver o que realmente está se passando. Então, quem é o estudante que você nunca desistiu? Quem é o estudante que você sempre deu atenção e que você nunca desistiu dele? E eu vou contar uma história. Tá? Então, eu tinha um aluno que ele frequentava 2 dias por semana, aproximadamente. E nesses 2 dias por semana, a gente percebia realmente que ele vinha para a escola, gostava da escola, fazia tudo o que se pedia na escola, os professores não tinham queixa nenhuma, e simplesmente os outros dias ele não comparecia. E eu conversei com esse aluno o porquê que ele estava fazendo isso. Qual era o motivo que ele estava fazendo isso? E aí ele falou para mim assim, diretor, quando eu venho na segunda-feira, que eu tenho aula de tal e tal e tal disciplina, eu faço tudo, faço as atividades, e aí, como eu tenho que andar um pedaço longo e distante, que vem de transporte escolar, eu suo bastante, e eu não tenho como usar o mesmo uniforme no outro dia. E eu sempre estou suando bastante e, na verdade, ele cheirava, né? Tinha problema de higienização nesse sentido. E daí, no outro dia, eu lavo o uniforme e, quando eu venho para a escola, ele está cheirando de novo. E eu não venho porque eu preciso lavar bem o uniforme e não ficar cheirando. Daí eu venho na segunda e na quarta ou na segunda e na quinta. E eu gosto de vir aqui na segunda-feira porque na segunda-feira eu tenho aula de educação física também. E o que era o motivo? O motivo era um motivo simples, que era de uma família carente, a falta de
mais condições de ter mais um uniforme. E o que nós promovemos? Na escola, a gente fez, então, conversamos com os professores, equipe pedagógica, todo mundo que tinha em casa um filho que tinha do mesmo tamanho, a gente conseguiu arrumar o uniforme e fazer com que esse aluno estivesse todo dia na escola. Daí tinha professora que tinha uniforme um a mais, o 2, o 3, do uniforme que era do mesmo tamanho, outro doou um calçado. Esse aluno não faltou mais na escola. E ele vai concluir exatamente esse ano, o terceiro ano. E depois que ele teve no segundo ano do ensino médio, ele já conseguiu arrumar um servicinho e ele conseguiu ele mesmo fazendo aquisição. E essa semana ele falou para mim assim, André, se não fosse vocês da escola, eu não teria conseguido chegar até onde eu estou hoje. E esses momentos é que são gratificantes. Era apenas um aluno, mas é um ser humano. Ele tem um nome, ele tem um sobrenome, ele tem uma família que mora no interior e que é carente, e quem sabe ele futuramente possa fazer uma universidade, porque ele tem condições suficientes para fazer uma universidade e ter um bom emprego. A escola realmente fez a diferença na vida desse adolescente. E é isso que a gente precisa entender. E é liderando o quê? Pelo exemplo. Jamais ele vai esquecer. Dirce, quer comentar? Você quer ganhar a mão bem antes? Nós temos que ser breve, porque hoje o nosso roteiro é um pouquinho. Daí depois o Roque também pode falar um pouquinho e o Wilson. Bem rapidinho. Quem é o estudante que você nunca desistiu também? Você tem alguém? Temos, temos sim, temos vários estudantes que a gente não desiste, né? Principalmente por esses motivos, às vezes, que eu vejo assim que hoje os motivos são externos, né? Não existe assim o aluno chegar, principalmente no período da noite. Geralmente é externo, é o trabalho, é o cansaço, às vezes questões familiares, né? Mas o que eu queria, não sei se eu falar agora vai fugir do assunto, mas também é em relação à frequência e atestado que o Flávio comentou aquela hora. No outro formador que eu fiz, alguns diretores colocaram que se lançasse esse atestado todos os dias, alimentasse no SERI, ele não contava a falta do estudante. Mas daí eu perguntei aqui no nosso núcleo, fui ver, porque daí eu vim pedir para a secretaria da minha escola fazer isso, né? Todos os dias, alimentar lá no SERI, que esse aluno estava faltando, porque disse que tinha infestação todos os dias. Mas daí elas falaram, não, nós não temos essa orientação, nós não podemos fazer, porque o nosso núcleo não pediu. Aí eu entrei em contato com o núcleo e também o nosso núcleo não tinha conhecimento dessa ação. Eu não sei se vocês já ouviram comentar sobre isso. Então, é no LRCO, Dirce. No LRCO tem um campo onde que a secretária ou o diretor tem um campo lá que você pode incluir e tem lá, se esse aluno está com problema de transporte escolar, se esse aluno tem uma afecção, ou seja, algo que tem uma doença, ou se esse aluno está participando dos jogos escolares pela secretaria. É no LRCO. Quando você faz o lançamento no LRCO, ele aparece lá no BI, como um amparo legal naquele determinado período. E ele até coloca a data desse período de amparo, que você fez o registro lá no LRCO. Então, o LRCO é muito importante por esse registro. A única coisa que o Flávio está colocando, que mesmo assim, ele estando amparado e que estando lá, ele contabiliza como não presente na escola. Que não seria necessário eles contabilizar esses alunos com todos esses amparos, por exemplo, uma grávida, 0%, né? Então, assim, e isso vai entrando para a média. E então, mas segundo não computava como falta, estava amparado e não entrava no BI, foi o que eles falaram, que daí melhorou o índice de frequência da escola, de vários diretores que estavam lá, que faziam dessa forma. Mas você tem um que faz um registrinho lá,
errado Já do não dá. RCO com falta, ele vai contabilizar. Ele contabiliza todos no dia. Ele vai ficar com 12, 13%, por exemplo, de frequência e assim por diante. Mas ele contabiliza. Então, isso é um dos motivos pelo qual a gente, assim, até a gente coloca, e aquilo que o Flávio falou é uma realidade. Mas só que o que eles querem é a quantidade de alunos que estão presentes na escola. O que o BI quer colocar é exatamente isso. Hoje a escola tem quantos alunos? Tem 100. Quanto que é esses 100 alunos? É 80%. Pode falar, Roque, tu ergueu a mão bem rapidinho. Então, sobre essa questão da frequência, tem várias coisas que a gente precisa considerar. Primeiro, a gente não tem tempo para fazer tudo isso que o DCE pede, tá? Infelizmente, não sei, talvez os outros diretores tenham, mas eu não tenho. Eu não estou dando conta de tudo que a gente tem dentro da escola. Não dá. Estava brincando esses dias, eu tinha uma época que eu fazia muitas coisas no final de semana em casa. Agora arrumei coisa para fazer final de semana, se me faz falta lá na escola. Então, assim, isso é bom. Agora, essa questão de criar vínculo, ela é interessante, sim. E aí entra o fator tempo. Agora, enquanto estava falando aqui, eu lembrei de um aluno que é depressivo, e daí, semana passada, a pedagoga me passou ele, porque o pai veio lá na escola para falar, enfim, da situação do menino. Aí eu conversei particularmente com o menino. Aí, 2, 3 dias, eu fui na sala ver se ele estava lá, conversei, boas-vindas, etc, etc. Aí, depois, esse negócio de corre-corre acaba deixando. Agora, eu mandei o WhatsApp para ele, ele disse, tá, como é que você está? Eu não tive mais lá na escola. Daí ele disse que só hoje ele não foi, mas que amanhã vai estar lá. Então, assim, o vínculo é importante, é necessário, mas com 1.000 alunos, se criar Sim. vínculo é uma coisa quase impossível. Com uns se cria vínculo, com outros não. E também, É. para criar vínculo, tem que ter tempo para isso. Outro Sim. fator que impacta muito na questão da aprendizagem, e a CEP finge que não vê, e não fala, e não enfrenta, e aí isso impacta na aprendizagem mais do que talvez a frequência, é a questão dos atestados dos professores. Eu tenho 12 salas de aula. Absenteísmo de Dessas professor. 12, essas últimas 2, 3 semanas, praticamente todo dia eu tenho 3 professores de atestado. Quer dizer, a escola está um caos, no turno da tarde principalmente, porque se você tem um professor faltando, as inspetoras dão conta, 2 ainda dão conta. Quando vira 3, que eu só tenho 2 inspetoras, tem aluno berrando e gritando pela escola. A escola vira um barulho, né? Por mais que você faça um trabalho. Então, E agora assim, vamos nós, né, Roque, se colocar no lugar do aluno. Nós somos o aluno dessa turma. Sabemos que amanhã a professora não vai estar. Como que a gente se sente? pois Está é. entendendo? Então, aí, assim, por exemplo, hoje tinha turmas que tinham uma aula só, né? Então, tinha a Isso aí. quinta aula só. Eles ficaram 4 aulas dentro da escola, esperando a quinta aula, né? Então, assim, ficam o quê? Bagunçando, cheio de tédio, ficam até com raiva do professor que veio, porque, enfim, né? Então, assim, acho que mais cedo ou mais tarde, a CIET não fala disso, não quer ouvir disso, não quer falar disso. Outra coisa, só um ponto, eu acho que o BI, eu concordo com muita coisa que você falou aqui, eu falo que ele é um instrumento de tortura dos diretores, né? Pronto, é a ferramenta para se torturar os diretores, se sentirem culpados. Eu até já falei para minha outra chefe que eu tive anterior, agora mudou, né, que o BI está servindo para baixar a minha autoestima, porque a única coisa que eu consigo ver é que eu não estou conseguindo atingir a frequência que eles querem, Isso. por N razões que, né, já foram apontadas aqui. Então, assim, Sim. a gente não... Aí, todo dia publicam lá no grupo dos diretores do núcleo a frequência da tua escola. Isso é só para torturar. Não sei, acho que é uma metodologia de Então, tortura assim, mesmo. uma das coisas, assim, Roque, que eu posso até tentar auxiliar vocês, diretores, e já direcionando por Roque, eu vou falar bem sincero, eu falo da minha escola. Eu tenho 2 turmas, que são as 2 turmas do terceiro ano, e eu acompanho eles desde o ano passado. Eu não consigo fazer eles subir a frequência. Já no ano passado eu não conseguia, eram as 2 piores turmas que eu tinha como frequência, e este ano também são as 2 piores turmas. Então, assim, essas 2 turmas, é uma do noturno, que é o terceiro ano, e outra da parte da manhã, os alunos não são ruins, mas simplesmente eles faltam uma vez por semana, no mínimo, em dias alternados. E não tem Cristo que faça e que convença eles para vir.
Nós tentamos todas as ações possíveis, conversando com eles, fazendo tudo aquilo que é possível, e eles, na verdade, fazem com que a frequência nossa, e eu falei, olha a importância de vocês para a escola, coloquei tudo isso. Então, tem algumas coisas que escapam das nossas mãos, que passam entre os dedos. Essa mesmo importância é nossa e não é deles, entendeu? Isso. Né? E aí nós ficamos dizendo que é importante, mas para eles isso não é importante. Para eles faltar um dia ou outro, o importante é passar o ano, terminar o ano. E a gente fica aí se amargurando e sofrendo. Eu já desencanei o negócio de frequência. Eu faço o meu trabalho, tenho as ações permanentes que a gente faz todo dia e pronto. Não adianta essa tortura que é certo, que essa loucura não dá certo. A gente não consegue. Né? E o que a gente pode fazer para tentar melhorar a frequência, Roque, e os demais diretores? A gente focar um pouquinho naquelas turmas que estão em amarelo. Porque elas têm índices, às vezes, que estão no verde e elas estão no amarelo. Esses 2% dessas turmas que estão no amarelo, que a gente conseguiria melhorar essas turmas, porque elas têm potencial de melhorar, porque essas que estão no vermelho, dificilmente elas vão sair dali. Mas essas que estão no amarelo, a gente tem um potencial para melhorar ela e chegar no verde, porque a gente tem índices mais flutuantes nessas que estão em amarelo. Mas os colegas falaram da questão dos atestados do BI não considerar injusto. Eu tenho uma turma que nunca... Nós temos lá uma premiação para a turma que na semana atingir 95% ou mais de frequência, que está no verde. Então, eles ganham um pãozinho de queijo, eles ficam felizes com isso, ou um cachorrinho quente, ou qualquer coisa assim, ou até um pirulito. Né? Coisa bem básica, assim, eles adoram isso. Só que daí tem uma turma que nunca ganha. Por que ela não ganha? Porque tem um aluno lá que é afastado, né, etc, etc. E a gente pega da onde os dados do BI. O BI conta a falta desse aluno. Então, assim, a turma se desmotiva também, né? Então, o BI não nos ajuda, ele não leva em conta essas situações, né? E daí a gente fica se torturando, literalmente, né? Então, assim, eu acho que, assim, precisa rever isso? Precisa, né? Isso. Wilson, bem rapidinho, porque o nosso tempo está voando hoje. Não, professor, só ia falar o que a Dirce colocou lá, em relação ao que o senhor explicou para ela, né? Que nós também temos vários problemas assim, atletas que participam do vôlei do Paranaense aqui, né? Temos uma equipe de vôlei aqui em Santa Helena muito forte, eles participam, 3 participam da seleção, né? E nós temos esse problema, e daí eu ia falar mesmo que a Dirce falou lá, que ela estava com dúvida, né? Em relação ao que o senhor explicou para ela, né? Para todos nós, né? Beleza, professor? Só que eu concordo eu concordo com o professor. O BI é uma tortura nossa, né? É uma tortura, o BI faz a gente correr. E eu concordo quando o senhor falou de nós focar nas turmas que estão de amarelo, porque aqui está de vermelho, professor, não adianta mais correr atrás. Não. Já foi feito tudo. Tudo, isso. Chegamos à conclusão que não adianta mais correr, é o 3º ano, que nem as suas turmas lá, é a nossa que é a mesma coisa, sabe? Isso aí. E os de amarelo são alunos pontuais que faltam. Isso. Os que é vermelho são aqueles periódicos, praticamente. São aqueles que não vão alterar a sua rotina, por mais que a gente tenha elaborado todas as ações. Não podemos desistir, fazer com que eles reprovem por frequência. Mas, mesmo assim, a gente consegue focar um pouquinho melhor naquelas turmas que estão em amarelo para aumentar 2 pontos, que é mais fácil do que você tentar resgatar toda aquela turma. Aquela turma lá já está algo assim que durante o ano todo a gente gastou energia e não conseguiu solucionar o problema, porque não é só agora, isso vem desde o início do ano. E uma coisa que nem você viu, se nós temos aqui agora os meninos do Piá Bom de Bola vão para a fase final de futebol. São 20 alunos, praticamente. Esses são 10% dos alunos que vão, e viu, esses dias a minha frequência vai lá embaixo, e não tem o que fazer. A gente tem os argumentos e não tem o que fazer, né? Nós temos lá 2 atletas, que o município resgata atletas de fora aqui para jogar, né? Temos um asa boa aqui. Veio de Roraima, 3 atletas, e elas foram convocadas para a seleção de lá, foram para lá, ficaram nas competição, convocada pelo governador, né, pela Secretaria de Estado de lá, claro, não vai poder negar, né, e daí ficaram passeando mais uns 2, 3 dias, e daí a frequência, né, professor? É assim mesmo. Então, vamos, a gente tem que fazer tudo dentro das condições que a gente tem, Roque. Não adianta a gente desanimar, por mais que seja uma tortura, vamos, assim, olhar com bons olhos daquilo que a gente tem. Mas a única coisa que eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de bom senso da parte da mantenedora e seus núcleo, né?
na cobrança. Acho que tem que ter um pouco mais de honestidade na cobrança. Porque, assim, essa coisa muito de loucura aí de cobrança é fora do cabimento, fora de cabimento, né? E está Então, esgotando a gente também como gestor, a sim. gente já não sabe para onde a gente vai, o que, que a gente pode fazer de algo melhor do que aquilo que a gente está fazendo, né? Então, são coisas assim que a gente tem que sempre levar em consideração, né? Mas não vamos desistir, né, Roque? Porque, assim, é algo que é cobrado de nós, que a secretaria precisa. Se você analisar assim também, eu entendo um pouco do lado da secretaria em algumas circunstâncias, porque quando tem absenteísmo de professor, tudo bem. Mas quando o professor está ali em sala de aula, está ali prontinho, melhor possível para trabalhar, para você fazer o seu melhor, e daí você só ter, por exemplo, 80% dos estudantes, está sendo tudo feito, tudo realizado, tudo bem caprichado. Por que, que a gente não tem todos os alunos? Então, essa é a preocupação. E além de tudo isso, depois da pandemia, a nossa frequência escolar e o nosso relacionamento emocional entre aluno e professor, ela está muito mais difícil. Os alunos estão mais despreparados, eles precisam estar sempre em forma de contato com a escola, de aprendizagem, de recomposição, para que eles melhorem, né? E as aulas? Como que são as aulas? Já vem o caso daquilo que o Roque colocou, né? As aulas e as relações pessoais estão entre as motivações intraescolares que aumentam a infrequência do aluno. Se o professor não está na sala do aluno, está lá, o aluno sabe que não vai ter. O que eu vou fazer na escola? Por que eu vou na escola? Se eu não vou ter o professor, não vou ter aula, né? Então, são coisas assim que interferem em muito, muito. E aí vem o quê? Motivações intraescolar, infrequência dos alunos. E aí, nós temos as pesquisas que foram realizadas em 2022, que mostram o que os estudantes, por que eles têm desconexão com a escola. Tá? Então, vamos lá. Cris, tu consegue ler para nós, Cristiana? Boa noite, consigo sim, prof. Então, pesquisas realizadas em 2022 mostram desconexão da escola com os estudantes. 89% querem atividades que favoreçam um bom relacionamento entre os estudantes. 82% querem professores que os acompanhem de perto. 74% querem espaço para falar o que sente. 51% acham que a tecnologia não pode ser restrita ao laboratório de informática. 50% não conseguem acompanhar as explicações, atividades orientadas pelo professor. 38% acham a escola desinteressante. 35% não se sentem acolhidos. Isso é de todos os estudantes. Então, vamos lá. 82% querem que o professor acompanhe de perto. 50% dos nossos alunos não conseguem acompanhar as explicações e as atividades orientadas pelo professor. E 30% dos alunos responderam que não se sentem acolhidos. E aí a gente tem que entender por quem. Pela escola, pela turma, pelas tias, pelas secretárias, pelo pedagogo, pelo diretor, pelos professores, por quem eles não se sentem acolhidos. Então, esses são dados. Agora precisamos encontrar as evidências. O porquê isso? E isso foi feito um questionário da nossa rede. 50% não acompanham as explicações das atividades. E aí vem assim, e as aulas? A nossa observação da sala de aula. Os nossos professores deixam claro aquilo que eles querem na sua aula? Será que os professores deixam o objetivo real da nossa aula nesse momento para que os alunos entendam aquilo que ele quer elaborar? Tá? E aí vem na observação da sala de aula. Com isso, então, nós estamos a 10 semanas do fim do ano letivo,
E você já parou para pensar em estratégias para a frequência que você tem utilizado na sua escola? Se você já parou e pensou na estratégia que você está utilizando para a frequência em sua escola, então reflitam agora. Vocês já pararam para pensar a estratégia que vocês estão utilizando? Será que é um momento de replanejar essa estratégia, mudar essa estratégia, ou continuar do jeito que está? Tá? E nós estamos a 10 semanas do fim. Esse ano eu vou ter 2 alunos que vão, infelizmente, reprovar por frequência. E um aluno do 3º ano. Já fiz de tudo para ele e não consegui. Eu, equipe pedagógica, família, 3º ano, gente. E é inteligentíssimo. E não sei o que fazer com esse nosso aluno. E eu tenho um outro aluno de 8º ano também com essa mesma situação. Tá? Então vamos refletir aqui. Ivanilda, tu consegue ler? Consigo. Para refletir, como levantar evidências diversas para planejar ações de combate às faltas dos estudantes? Então, olha aqui, ó. Como levantar evidências? Através do quê? Pode ler, Ivanilda. Observação de sala de aula, escuta dos estudantes, análise do BI, escuta dos professores, escuta das famílias. Essas são as formas de você encontrar as evidências por que o estudante não está vindo para a escola. Tá? Você dentro da sala de aula, com o professor, entender por que o nosso aluno falta somente na terça-feira. Qual é o motivo que o Wilson falta só na terça-feira? O que acontece? Por que o Roque só falta na sexta? O que está acontecendo? E esse levantamento, os nossos professores têm, que daí vem na escuta dos professores. Eles vão falar assim, meu Deus, faz 3, 4 semanas que a Ivanilda não vem na sexta-feira. Alguma coisa está acontecendo. E aí você vai para a escuta do estudante. Pedir, conversar com ele. Por quê? O que está acontecendo? Qual é o motivo que você está faltando somente na sexta-feira? Ou na terça-feira? E aí, se você não tem esse dado com o estudante, você parte para quem? Para a família. E explicar para a família. O Wilson na segunda-feira ele não vem para aula, na terça-feira nós queremos saber o motivo. O que está acontecendo? Você sabe, família? Você sabe o que está acontecendo? O que está promovendo que ele não vem sempre nesse dia? Então, essas são as formas de você encontrar os motivos pelo qual o nosso estudante não está indo para a nossa escola. E agora, então, vocês vão ter 10 minutinhos. Para quê? Vocês vão fazer lá no portfólio de vocês, mas hoje é diário e busca dos motivos. Sim, Elisângela, concordo plenamente contigo. Mas muitas vezes ele só falta num dia da semana e no dia específico. Mas a gente não espera o aluno faltar 3, 4 semanas para ir atrás de saber o motivo. Hoje o aluno falta, nós, pelo menos, o aluno faltou, é na hora que a gente
já posta no grupo pedindo a justificativa dos pais, no grupo dos pais, já manda mensagem no privado, e essa é a cobrança. Então, por isso que quando o Roque fala que a gente não está mais dando conta, eu concordo, e é por isso, não é o aluno faltou 3, 4 semanas, a gente vai saber, é todo dia, isso está sendo maçante e cansativo. Sim. Buscas ativas todo dia e toda hora, né, professora? Sim. Exato. Mas quando o professor do determinado dia, por exemplo, de química, na terça-feira, quando ele chega e fala assim, esse aluno faz tempo que não vi mais. Daí ele também começa a se preocupar, porque ele também não tem nada com esse aluno. Não tem uma avaliação, não tem um trabalho, não tem nada com esse aluno, daí ele também percebe. Senão ele não faz parte do processo, professor. Mas é assim, professor. Hã? É assim, professor. É assim que os professores administrativos já direto. E isso está errado. E nós temos uma planilha de todo dia de manhã. Esse é meu trabalho como vice-diretor. Eu passar na sala para ver quem está, quem não está, professor. E daí vamos lá no BI de novo e olhamos de novo, sabe? Esse, sabe? Mas é aquele aluno que muitas vezes eu não sei, professor, o que acontece, sabe? Ele resolve não gostar da química e não vem mais, né? Isso aí. É isso que eu quero dizer. E eu tenho algo assim, como eu fui contemplado lá do diretor Ganhando o Mundo por Chile, é algo que eu vi lá no Chile que eu vou passar para vocês como experiência. Toda a aula lá no Chile, a gente visitou 2 escolas. Na escola onde a gente foi na última, toda a aula, o professor deixa claro no objetivo o que ele pretende com aquela aula. E o professor que entrou na primeira aula, ele escreve no canto do quadro quem é o aluno que faltou e qual é a porcentagem de frequência da turma daquele dia. E daí o pedagogo passa, ou lá eles têm líder por área, né? Passa e ele já sabe quem é o aluno que faltou e aí qual é a porcentagem daquela turma naquele dia. Então, assim, é algo que precisa e que pode ser construído devagar com nossas escolas. Mas isso é o quê? É o diretor que vai fazer? Não. É um trabalho colaborativo. Todo mundo tem que entender o processo e a gente entender de que maneira que a gente consegue tentar fazer algo de mudança em relação a isso. Então, aqui, o que vocês vão fazer? Com o Conselho de Classe do segundo trimestre, que foi um dos mais importantes do ano, tivemos, então, um diagnóstico dos estudantes, inclusive aqueles faltosos. O que você vai fazer? No seu portfólio, lá no campo 3, você vai planejar uma ação de escuta de estudantes da sua escola e você vai levantar os motivos que levaram a esse aluno faltar. E a partir dessas evidências que você vai encontrar os dados que foram observados no BI, situações notadas na observação de sala de aula, apontamentos pedagógicos. Do que os pedagogos encontraram. Planeje quando e como será feito. Quem serão os alunos chamados e em que momento e como será registrado a escuta, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ir até o portfólio de vocês vão ter 10 minutos. O que vocês vão fazer? Somente planejar. Só vão escrever lá de que maneira que vocês vão fazer esse planejamento. Lá no terceiro encontro. E daí, lá no quinto encontro, vocês vão ter ações que vocês vão apresentar para os colegas de vocês de que maneira que vocês planejaram e como que vocês planejaram essas ações, tá? Então, assim, lembrem, agora vocês vão lá no portfólio de vocês, 10 minutinhos, ó, são 8 horas, quando é 8h10, eu vou retornar com vocês aqui, e daí nós vamos prosseguir, e vocês vão escrever nesses 10 minutos lá no portfólio de vocês, como que vocês fazem ou vão fazer esse planejamento de ação de escuta dos estudantes na escola de vocês, levantando os motivos por que eles faltam. E aí, vocês vão ter de tarefinha até lá o quinto encontro, quais ações que vocês vão desenvolver para realizar isso, tá bom? Então, vocês têm 10 minutinhos. Então, 20h11,
a gente continua aqui. Todo mundo acessando lá, então, Doutor, o portfólio. Pode falar. professor, hoje eu estou no celular. Hoje é um dia bem difícil assim, porque minha esposa está com câncer, né? E ela fez quimioterapia e hoje eu estou no corre com ela também, né? Por isso eu estou no celular, estou andando um pouco, mas eu faço atividade, pode ficar tranquilo. Tranquilo, Wilson, tá? Tá? Lembra que você tem que fazer lá no terceiro encontro, e daí lá no quinto você vai apresentar para os teus colegas quais ações que vocês desenvolveram. As ações que nós fizemos na escola, né? Isso aí. Pensando aí agora, já, né? É a realidade da escola de vocês. Isso, então tá, beleza. Eu nunca não acho essa merda. Vamos lá, vou te ajudar. Eu vou compartilhar aqui para você, tá? Então, olha aqui. Você vai em atividades. Ok. Tá, daí Tá, você só um clica pouquinho, aqui, vai com calma. Tá em atividades. daí Aí eu portfólio, seleciono. a parte de baixo, aqui. Peraí. Beleza? Apareceu Não, assim para você? tá carregando ainda aqui. Hoje de manhã eu pedi ajuda do meu colega lá na escola. Ele disse, me ajuda aqui a achar esse negócio que eu não acho hoje à noite. E continuo não achando. Eita. Tá carregando? Tá carregando. Eu não postei 2 tarefas já porque eu não consigo achar. Estão prontas ali, é só eu postar, mas... E lá com o teu Lá na colega tu escola. conseguiu encontrar, Roque? Aí ele disse, aqui, ó, tá aqui, agora não consigo achar. Devo ter. Ele está carregando ainda aqui. Daí aparece para mim 2 coisas, para corrigir e corrigidas. Não. Daí você vem depois, você vem aqui. Pode se clicar, ver instruções, ó. Para mim aparece pelo menos assim, né? E daí quando você vê instruções, daí você clica em ver instruções, daí para mim vai aparecer aqui, ó, trabalho dos estudantes, ó. Eu vou mandar para você o link de novo, Roque. Vou abrir o seu aqui, ó. Você quer que eu mando no chat Pode ser no aqui chat do nosso, ali. ou tu quer que eu mando no WhatsApp? Não, pode ser ali mesmo, eu já acesso. Eu vou sair, vou entrar de novo para ver se eu me acho aqui. Ô, professor, eu não estou no Pode falar. WhatsApp. Eu não estou no WhatsApp. Eu não estou no WhatsApp. Não? Não. Ué, por quê? Não sei por quê, professor, é verdade, né? Eu já vou ver lá, Wilson. Tá? Eu já mando para você lá. Tá, então tá. Vamos esperar o Roque retornar. Wilson, você... Quando eu tenho o teu contato aqui, ele diz convidar por SMS. Então, vou mandar para você. Por que será, professor? Não sei, alguma coisa tem de errado. Deixa até eu ver o teu O meu contato aqui é aqui. 45, professor. É 45, Tá, 9... deixa eu ver.
deixa eu ver aqui o teu contato, só um pouquinho. Olha, ó, fala para mim aqui, eu andei trocando. 988 Tá. 24200. Deixa eu ver aqui, então. Wilson. Diretor. 45 É, 988. 20. Não, é 01 eu tenho aqui. Ah, não, não é esse, professor. Por isso tá. Esse aí não. Então, editar número, deixa eu ver. Aham. Então, por isso que não está dando certo. 9. É 45 988 Tá. 4200. 45 988 20 4200. 4200. Tá. Salvar. Uhum. Tá, deixa eu tentar agora ver se eu consigo te adicionar lá, isso. Aham, então tá. Uhum. Wilson. Agora vai dar certo, Wilson. Uhum. Então tá. É porque eu falei, tem alguma coisa errada, que não, né? Não vinha, não Sim. vinha. Então tá. Acho que já deu certo. Obrigado, Roque, eu vou colocar para você o link aqui, Roque. Coloquei no chat o link, Roque. Esse é do teu portfólio daí. Tu pode salvar esse link que ele vai ser sempre seu, tá, Roque? E não deixa, eu deixei recadinho para vocês no Classroom, tá? De como que está o portfólio de vocês, o que que vocês podem ir já ajustando, o que que vocês podem ir fazendo. Então, procurem lá no portfólio de vocês, vocês vão ver o recadinho. A maioria está em dia, tá? Não deixem, ó, que nesses 10 minutinhos que a gente está fazendo, vocês podem elaborar e podem produzir, sim, e deixando sempre ele em dia, porque se você não vai fazendo nesse momento, muitas vezes você arruma algo ou que precisa fazer em outro momento e você acaba não construindo o seu portfólio. Daí chega lá no final do ano, do curso, desculpe, da jornada, e tem todo o portfólio a ser feito. Professor, eu estou também sem computador em casa, eu estou na escola. Teu áudio está ruim, Darcy. Tu tá me ouvindo bem? Teu áudio está ruim. Ah, o meu áudio está ruim? Agora ficou bom. Ah, tá. É aquilo que eu te falei. Eu estou sem computador em casa, né? Sim. Daí quando eu chego na escola, eu faço no computador, então eu deixo a atividade. Eu já fiz as duas lá, já deixei em dia. Bacana, Darcy. Amanhã, quando eu chego lá no colégio, eu já faço também. Daí eu já Show. posto a atividade, tá bom? Show, Darcy. Sim. Não tem problema. Mais um minutinho. E aí, no quinto encontro,
vocês vão socializar com os colegas de vocês quais ações que vocês desenvolvem na escola de vocês em relação à frequência escolar. Aquilo que vocês planejaram e aquilo que vocês podem colocar como um bom exemplo para os colegas de vocês. Pelo jeito, a Dirce está caprichando no planejamento. Vamos lá, Dirce. Daí você vai conseguir falar depois uma coisa bacana para os teus colegas. Muito bem. Vamos retornar aqui, então, porque o nosso tempo hoje ele é um pouquinho mais apertado e nós precisamos fazer umas discussões ainda. O professor, Oi, Dirce. é muito bom a gente falar do nosso dia a dia, né, da vivência. É o que a gente está vivendo. É. E outra coisa, né, Dirce, a nossa realidade, elas são simultâneas. Aquilo que o Roque comentou, que a gente está assim, na verdade, nós estamos no limite de todas as ações. E a gente precisa de ajuda. Eu entendo o que o Roque está falando, porque assim, e aí vem o trabalho de todo mundo. Não é só do diretor, todo mundo precisa ajudar. E os professores precisam entender esse processo, que não é só o diretor, só o pedagogo ou só o professor. É todo mundo, desde o aluno até o diretor, a tia, todo mundo tem que participar desse processo, porque senão se torna muito oneroso para uns e para os outros não. E o resultado, na verdade, queira ou não queira, ele é cobrado no final do diretor. E assim, a gente se preocupa com isso, porque a gente não quer ver a nossa escola mal. A gente quer ver que a nossa escola vá para frente, né? Isso aí. Então, vamos lá. Então, agora eu vou passar um videozinho para vocês. São 2 diretores que estiveram no Chile e que vão falar um pouquinho para nós, então, sobre a frequência escolar. Olá, colega diretor, como está a frequência dos seus estudantes? Eu sou a Cléria, diretora do Colégio Estadual Marco Antônio Pimenta, do Núcleo Regional de Maringá, e participei do programa Ganhando o Mundo Diretor, que foi promovido pela CED do Estado do Paraná. Nosso grupo teve a oportunidade de avançar no conhecimento e na compreensão da importância da frequência do estudante na escola. Afinal, sem presença não há aprendizagem. Nós também temos que desconstruir alguns mitos relacionados com o ausenteísmo dos estudantes para buscarmos soluções eficazes, tais como é o estudante da zona rural que apresenta mais falta, os alunos faltam por questões climáticas, os alunos faltam porque não têm altas expectativas com o futuro. Agora, eu vou propor uma atividade para ver se você faz alguma das ações que eu elencarei a seguir para melhorar a presença dos seus estudantes na escola. 1. Publica semanalmente a presença da turma. Tem presençômetro no pátio? 2. Antecipa-se a datas importantes como feriados, recessos, as sextas-feiras e planeja medidas preventivas? 3. Toma decisões estratégicas com base nos dados do BI de presença da escola, turma, turno e individual. Ou seja, a primeira tarefa do seu dia é abrir o BI. 5.
implementa estratégia junto com a equipe e o professor representante de turma sobre frequência de classe e as reflexões sobre o ausenteísmo dos estudantes. Afinal, busca ativa é importante e responsabilidade de todos? Agora, a sexta pergunta é a dica que vale ouro e tem toda a relação com o percentual diário do BI de sua escola. Você confere diariamente o relatório de lançamento do LRCO para verificar se não houve esquecimento de registro de nenhuma aula? Se você ergueu a mão para pelo menos 4 destas perguntas, parabéns, você está no caminho certo. Então, só comentando um pouquinho, uma das coisas mais importantes que a gente tem, como que a gente pode analisar através do BI, tá? Não tem como você fazer uma análise se você não tem o seu registro de professores diários. Não tem como você fazer análise, porque ele atualiza a cada manhã, em torno das 7 horas, 6h30. Se o professor não fez o registro, ou se o professor não colocou de forma correta, você não tem dado fidedigno, e aí a plataforma não vai te fornecer aquilo que você realmente quer, tá? Se o registro é do atestado médico, o registro que o transporte escolar não foi, que foi o motivo por causa de problemas climáticos, lá no RCO não vai ter amparo, daí não adianta, por exemplo, o Flávio lá dizendo assim, eu tenho tantos, mas tem que estar registrado, tem que estar colocado. Eu vou só colocar um dado para vocês. Ano passado, sabe quantos amparos eu tinha? 386 amparos no ano. Sabe quantos que eu tenho esse ano? Quase 900. E não tenho nada de diferente. Nada. O que eu tenho é o quê? Alunos que vão se consultar mais. Alunos que trazem atestados. A minha escola tem quase 900 amparos. Pensem. Isso é muito, gente. É exagero. Para uma escola de pequeno porte. O que está acontecendo? Aí vem lá novamente lá, são questões emocionais, são questões de relacionamento, existem N motivos. E a gente tem que entender qual. Eu tenho uma aluna, que é uma aluna, ela tem 23 atestados no ano, gente. E o que eu faço? O que eu posso fazer? Né? Wilson, quer comentar? Você ergueu a mãozinha? Sim, professor. É o que acontece nas escolas, professor, sabe? Nossa, é uma coisa incrível de atestado todos os dias, professor. O senhor falou de uma aluna, aí nós temos a mesma coisa, uma assim. Meu Deus do céu, ela para uma semana com atestado, já vem com outro, sabe? Não sei, professor, o que está acontecendo, sabe? Essa semana nós fizemos uma entrega de boletim para os alunos que estão abaixo, professor que tem 80 faltas, digamos, 80 faltas até agora. Nós fizemos, não entregamos o boletim e entregamos para os pais. Esse foi um dos nossos objetivos para tentar cumprir a meta. Mas do terceiro ano, professor, daí praticamente foi todos, entende? Né? Sim. É uma dificuldade enorme, professor, parece que eles se combinam. Um dia falta um, outro dia falta 2, sabe? Daí esses dias eu entrei na sala, porque nós fizemos a nossa frequência todo dia, e o professor esqueceu, depois do intervalo, nós comunicamos ao professor, mandamos no ato dele da sala, ele está na sala, mas mandamos, professor. Mandamos, ou batemos lá, ó, chamada tal, de tal turma, não foi feito. Depois do intervalo, esse é o nosso trabalho também, para poder estar conferindo um pouco a frequência do aluno, né? Mas, olha, professor, eu falo para o senhor, não é fácil, professor. O Dário está certo. A gente começa a desanimar, não tem mais estratégia, sabe? Eu estou no grupo ansioso, professor. Eu falo para o senhor, eu estou no grupo ansioso. Para mim, Sim. ouvir os colegas, assim, para ver qual estratégia que a gente possa fazer. A gente... conselho, é tudo, sabe? Né?
durante todos esses encontros, é por isso, assim, porque isso deixa a gente inquieto. Aham, E não, quando a gente está inquieto, é porque a gente realmente está fazendo de tudo com aquilo que está ao nosso alcance, para que a gente consiga melhorar aquilo que a secretaria está nos cobrando, que o núcleo está nos cobrando, sabe o que a nossa enquanto tutora, gestor. a tutora falou no último encontro que a gente teve, porque a nossa tutoria é uma pessoa muito séria, a professora Mari. Ela falou, vamos focar naqueles alunos que vocês acham que nós podemos recuperar. Isso. Esses que estão mais no amarelo, e esse que o professor falou, esses que estão lá no terceiro ano, vamos tentar trazer eles, mas isso aí é uma coisa que não vamos ter resultado. Nós vamos ter que focar naqueles Tentamos o ano todo. Isso, é bem isso. Toda a nossa energia foi focada já nesses alunos e a gente não teve retorno. Né? Então, a gente tem que focar nesses alunos que realmente, por um motivo ou outro, que seja esporádico, que ele não falte. Agora, o que o André também colocou ali para nós, ali no chat, é difícil, André, não sei se nós vamos ter, assim, algo mais pontual para a gente falar sobre absenteísmo de professor, só que, assim, eu tive uma conversa difícil também, André, com um professor, que faltava constantemente. Um dia eu sentei, conversei com ele, olho no olho, sabe, tive uma conversa assim, não é fácil, André, é difícil. Eu pedi para ele, pelo motivo pelo qual ele pegava tanto atestado médico, se realmente era algo necessário ou se era algo, assim, proposital. Foi nesse sentido que eu fiz a pergunta. E daí ele, sabe, assim, tentou querer me responder, mas ele percebeu que eu estava, assim, não estava concordando com aquilo. E por último, eu fiz a pergunta para ele da seguinte maneira: professor, vamos pensar do outro lado. E os nossos alunos que estão te esperando todo dia na sala de aula, que você não vem, que você tem atestado médico, como você acha que eles se sentem? E, assim, através dessa conversa, que foi um pouquinho difícil, mas eu consegui fazer com que ele diminuísse o absenteísmo dele. Antes ele tirava 2, 3 vezes por mês, agora ele tem uma só vez por mês. Então, assim, pelo menos consegui diminuir. Mas é algo que a gente precisa conversar. Muitas vezes a questão, a gente sabe que não tem outro professor, que é esse professor que nós temos, mas ele também precisa assumir o compromisso dele perante os nossos alunos e a sociedade, porque ele faz parte da nossa comunidade. E a gente tem que sempre perguntar, sim, professor, você não está presente, mas e os nossos alunos que estão te aguardando e te esperando? Para também fazer com que ele pense de outra maneira. Então, vamos continuar nosso vídeo, nós temos mais debates para frente. Olá, tudo bem? Me chamo Samuel Cândido, né? Sou diretor há 4 anos no Colégio Padre Walter, na cidade de Cruz Maltina, que faz parte do núcleo regional, né, de Apucarana. Para mim foi uma enorme satisfação, né, fazer parte do intercâmbio de diretores em Santiago do Chile. E quando nos referimos, né, ao presente na escola, foi um momento especial para debater, né, sobre essa questão e pude observar o grande empenho, né, das escolas chilenas sobre essa demanda e o reflexo, né, do sucesso educacional. No Chile, a busca ativa é feita de forma sistêmica e é efetiva nas escolas. O ponto que me chamou a atenção foi que nas escolas públicas do Chile, a equipe gestora, né, já nos primeiros meses de aula, né, ela tem como objetivo trabalhar com as famílias, né, dos alunos que já eram ponto de atenção no ano anterior. E sempre com foco na causa do problema, né? E a partir daí a equipe elabora estratégias, né, específicas de acordo com o contexto, né, escolar de cada aluno. E também me chamou a atenção a questão do acolhimento. Esses estudantes, onde toda a equipe, né, está alinhada para que os alunos permaneçam melhorando a frequência, né, escolar. Um levantamento, né, feito, que eu não poderia deixar de mencionar, foi que a porcentagem de falta dos alunos, caso ele tenha 80% de frequência, né,
significa que ele faltou na escola mais de 2 meses no ano, né? E essa questão levou a reflexão, né, sobre a importância da busca ativa diária, né, e o trabalho com as famílias também. Eu acredito que usando estratégia de buscas, né, de busca ativa, nós podemos evitar a evasão, né, e garantir o aprendizado contínuo dos nossos estudantes. Retomando um pouquinho sobre... lá no Chile, a porcentagem mínima do estudante, nós aqui é 75%. Lá é 85%. Nós tivemos uma palestra que também foi com a professora, e ela comentou algo assim bem significativo. Eu acho que também isso vai servir para vocês, que vocês possam também, já no próximo ano, iniciar dessa maneira. Ela colocou para nós assim: os 2 primeiros meses de aula, a média das turmas de frequência é o ápice que a turma vai ter durante o ano. Ou seja, dificilmente você vai conseguir atingir mais do que os 2 primeiros meses de média, tá? E se a média não for o suficiente, a gente já pode, logo no início do ano, tentando promover algumas ações com a família e com os próprios professores em relação a essa frequência, tá? Então, isso também serve para a gente ter esse conhecimento e para a gente... E, realmente, se você olhar os 2 primeiros meses, são os 2 primeiros meses de melhor frequência das nossas escolas. E aí a gente já tem um parâmetro da turma. Quais turmas que são faltosas? Quais turmas que necessitam mais atenção? Já nos 2 primeiros meses a gente já consegue fazer esse encaminhamento, tá? E agora, referente ao vídeo. E na sua escola, quais ações de engajamento e de frequência têm sido realizadas? E as aulas dos professores? Com os feedbacks das observações, há mais engajamento dos estudantes? Então, uma que hoje falou bem pouquinho, que poderia falar um pouquinho mais, é a Andréia. Andréia, tu quer comentar sobre quais ações de engajamento têm sido realizadas na sua escola, e as aulas dos professores, seus feedbacks das observações, depois que você forneceu, que você conversou com os seus alunos e os professores, teve mais engajamento dos estudantes? Eu vou trocar dispositivo aqui, que eu esqueci o carregador do meu Note na escola, e daí ele já está acabando a bateria, eu estou ligando o tablet aqui, só um pouquinho. Tá bom. Tá? Enquanto ela vai fazendo a troca, bem rapidinho, alguém gostaria de comentar? Pode falar, Andréia, já entrou. Deixa eu fechar o outro. Então, algumas ações que nós realizamos assim, para o engajamento da frequência foi mesmo as reuniões com os alunos, né? Ali, na nossa escola, os pais não são muito participativos, então, assim, não adianta muito você tentar buscar algumas famílias. Então, assim, quando a gente consegue o contato, que esse aluno está ali no colégio, é com ele mesmo. Então, assim, você vai, você chama, abre o BI, mostra como que está a frequência dele, né? Explica a importância da frequência dele estar ali no colégio, tenta passar para o aluno quão importante ele é para a escola, como ele fez falta, a gente notou que ele não estava presente. E, assim, outras ações também, como as premiações, atividades diferenciadas. Então, é isso que tem dado resultado. O aluno se sentir acolhido mesmo, é o acolhimento. E as aulas dos professores realmente nas observações. A gente vê aqueles professores que têm mais fragilidade, a gente observa na frequência quais são as aulas que os alunos mais faltam, né? O dia, que hora é o professor. E a gente tenta conversar com o professor para ver o que está acontecendo, qual que é o impasse dele com o aluno, porque muitas vezes a gente sabe que o professor tem assim mesmo, principalmente aquele aluno que tem laudo, tem TOD, tem
Os problemas, alguns professores têm dificuldade para trabalhar com esse aluno. Então, a gente tem conversado, mostrado para o professor que ele tem que ter um outro olhar em relação ao aluno, né? Ele tem que entender o que acontece, qual que é a história de vida daquele aluno, né? O que ele tem passado, porque como eu, alguns professores já têm mais tempo na escola, a gente conhece a realidade social do aluno, então a gente passa a olhar aquele aluno de uma outra forma. Então você tem que acolher ele, porque muitas vezes aquele aluno, ele só leva pancada em casa, né? Ele já é maltratado pela família. Então, se na escola ele não tem um tratamento diferenciado, para ele tanto vai fazer. Então, nessa forma de engajamento que a gente tenta acolher melhor o aluno e, assim, mostrar para o professor que ele tem que ter mesmo essa empatia. Isso daí. Muito bem. Ótimo. Roque, Eu brevemente. queria só acrescentar, tem uma coisa curiosa que eu constatei esse ano na escola. De vez em quando tem umas turmas que ninguém falta. Aí um dia eu estava na sala, eu perguntei, mas ninguém faltou, qual foi o motivo? Porque tem prova da professora Andréa Praça. A professora Andréa Praça, ela é turrona. Ela já humanizou um pouco mais a cobrança. Ela consegue que os alunos venham fazer a prova dela. Aí outro dia aconteceu a mesma coisa, estava todo mundo na sala, perguntei por que vocês... o que aconteceu na turma hoje, está todo mundo aí? Porque tem aula da professora Marisa, tem prova da professora Marisa. A Marisa é o oposto da Andréa. É suave, é querida, é doce, mas consegue fazer chegar a informação que a prova dela é importante. Então, Isso assim, daí. às vezes eu me arrisco a pensar que a gente está sendo incentivado, parece que a gente está se abaixando cada vez mais para chegar perto do aluno, e o aluno se sente cada vez mais folgado, e falta cada vez mais. Parece que a gente está implorando para o aluno estar na escola. Implora, e ele se sente, parece que mais à vontade para faltar, parece que quer que a gente implora mais. Às vezes eu me arrisco a pensar que a gente está no caminho errado, entendeu? Assim, literalmente. Sim. Eu acredito, assim, que muitas coisas aconteceram na pandemia que não foi legal. E a gente pensa de uma outra maneira ao reflexo da pandemia como alguns pontos positivos, de ser mais humano, de ser mais próximo, de ser mais próspero, de ter mais empatia. Só que algumas coisas a pandemia também nos trouxe reflexos negativos. Um deles é a aprendizagem, com certeza. Mas outra também é a necessidade de estudar. Parece que tudo para eles agora tanto faz, sabe? É algo assim que não se leva mais a sério. E quando o Roque e a Andrea falam do professor, eu lembro quando a gente era aluno, a gente pensava assim, hoje eu não posso faltar na aula porque hoje eu tenho uma aula importante. Porque hoje eu sei que a professora vai passar algo diferente. Porque eu sei que a professora vai depois cobrar esse conteúdo na prova. E isso fazia com que a gente estivesse na sala de aula, estivesse presente e realmente se importando com algo que seria cobrado futuramente. E eu acredito muito, Roque, André e demais diretores, que muito depende do professor. A empatia e fazer com que ele realmente venha para a escola parte muito do professor. E a gente também não pode culpar o professor. Somente agora que a gente tem para esses novos concursados, o estágio probatório, que eu acompanho, porque a minha esposa, ela é tutora do estágio probatório, dos professores novos, fazendo com que realmente a aula seja diferente. Os professores são auxiliados, são conduzidos, são direcionados de uma maneira bacana e diferente. A maioria de nós foi jogado para dentro da sala de aula e te vire. Por isso que muitas vezes a gente não pode culpar também o professor. Só que hoje nós temos vários processos de formação, de melhoramento, de condução de maneiras diferentes para que esse professor possa dar uma boa aula. Só que também ele precisa ter isso dentro dele, que ele consiga fazer e cativar. Mas, além de tudo isso, tem algo que é extra-escola. E extra-escola, nós só podemos resolver, quem sabe, com uma conversa ou entender o que se passa fora, tá? E eu vou passar um videozinho para vocês, 3 minutinhos, assim, para vocês também refletir. Esse videozinho é fora do roteiro, tá? Durante todas as realizações, quando eu
trabalhei sobre frequência, eu passei esse vídeo, pode ser que você já tenha assistido, mas é um videozinho curto, é para a gente também entender muitas vezes e se colocar no lugar do outro, para olhar para o ser humano e entender aquilo que se passa, tá bom? Kdo? Vanessa? Jsem Vanessa? Zíra dál. Kdo? Škoda. Ele mos é parceiro de mim. Já sei. Praat met Vanessa. Škoda. Que cena, hein, professor? Então, muitas vezes, o único lugar que ele se sente acolhido ou que ele busca algo diferente, não desistiu, não desiste, sabe que precisa ir para a escola, sabe que precisa estudar, e muitas vezes a gente não entende o que se passa com certos alunos e
certos meninos e meninas. E o acolhimento, quando a gente fala, é também entender o que se passa na vida deles. Ter empatia, ser solidário e buscar ajuda dentro daquilo que é possível. Esse menino, um exemplo, lógico, né? Apesar de todas as dificuldades, de tudo que ele se passava, de chegar atrasado e de ser cobrado pelo professor, lógico que isso era em outro momento, em outra época, ele ainda não desistiu da escola. E a gente precisa entender, muitas vezes, o que se passa com cada um dos seres humanos, principalmente enquanto família, né? Esse é um pequeno registro também para a gente, assim, refletir algumas coisas do porquê que os nossos estudantes muitas e muitas vezes não vão para a escola. A gente também precisa entender esse processo, tá? E hoje, então, eu vou deixar para vocês... Alguém quer falar alguma coisinha? Bem rapidinho, nós já passamos 2 minutos. Tá? Então, a tarefinha do terceiro roteiro, coloquei já lá no grupo do WhatsApp, que é o planejamento da ação de escuta de estudantes faltosos identificados no conselho de classe. Tá? Então, esse é o planejamento. O que vai ser feito? Quais ações serão desenvolvidas? Tá? E para encerramento, então, hoje a gente pede para alguém fazer a leitura desse encerramento. Dirce, quer ler, Dirce? Quero. Encerramento. Para isso, existem as escolas. Não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. Rubens Alves. Buscar o novo. Inovar. Palavra que se define tentar sempre algo a mais. Sair da nossa bolha de conforto e tentar fazer algo a mais daquilo que a gente faz já. Tá bom? Então, aqui tem algumas referências também. Todos esses slides ficam lá no grupo. Se alguém quer rever o que é necessário fazer, quer perguntar, pode perguntar, tá? Sobre abandono escolar, as ações, aluno faltoso também é problema, frequência escolar. Então, as referências estão disponíveis lá, tá bom? Olhamos para os nossos alunos, para as nossas famílias e comunidade escolar, de uma maneira de se colocar no lugar deles também para entender o que se passa, tá? Passamos o melhor com as condições que a gente tem e sempre buscando acolher de uma forma empática professores, alunos, todos aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, tá? Nós só estamos na gestão. Nós podemos e devemos fazer aquilo que a gente nos compete a fazer da melhor maneira possível. E nunca esquecer de que quem está próximo de nós são seres humanos. Pessoas com nome, com vida e com, quem sabe, muitos desafios. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Vamos agora parar o compartilhamento. Vamos fazer uma foto bacana, tá? Beleza, não posso esquecer de salvar, porque na última vez não consegui salvar. Muito bem. Vamos interromper a gravação. Não sei.